Fala, galera! Bem-vindos ao último vídeo da nossa série Conexão Total com a Mariana Kobayashi, que vai falar um pouquinho hoje sobre um tema super interessante para a gente, que é a refinaria 4.0, indústria 4.0, panorama, mitos e verdades. E desafios. Então, para quem não conferiu os outros vídeos junto com a gente, vamos apresentar quem é a Mari, por que ela tem tanta propriedade para falar do assunto. A Mari é engenheira química, formada pela Escola Politécnica da USP, mestre em Ciências e Engenharia de Energia e Processos pelo Instituto Francês de Petróleo. Ela é coordenadora de processos digitais da Total, sede de Paris, embaixadora do WITS, Woman Data Science, empreendedora e especialista em dados indústria 4.0. Por isso ela tem tanto aval para falar desse assunto hoje com a gente. E eu vou começar logo perguntando para a Mari sobre a experiência dela, sobre uma coisa que ela tem propriedade para dizer, que é, Mari, de acordo com a sua experiência, o que é o refino? A gente sabe que nem todas as universidades e cursos de engenharia de petróleo abordam muito esse assunto. Então, assim, na sua vivência, o que é o refino? Qual a importância dele? E o que é que um profissional que trabalha na refinaria faz no seu dia a dia? Tá, vamos lá. Primeiro, o comentário, né, que vocês falaram sobre curso de engenharia de petróleo e refino. Então, acho que a base do refino é a mesma que uma indústria química outra, né, farmacêutica. Então, a gente vai ter um reator, vai ter uma coluna de destilação. Então, quando as pessoas falam, mas quem que vai tratar do refino é lá o engenheiro químico? É verdade e não é, né? É verdade no sentido de que a gente, quando vê na faculdade de engenharia química as operações unitárias e como funciona o dimensionamento e como que a gente trabalha com cada unidade, isso é verdade, a gente vê isso mesmo. Só que o refino tem muitas coisas específicas do refino, né? Reatores que só existem no refino, operados de uma forma só para o refino, então conjunto de unidades que só tem no refino, e no geral as coisas são bem complexas, então acredito que não tenha, pelo menos a meu ver, né, todas as coisas que eu já tive a oportunidade de conhecer de curso, não tem um curso de graduação que vai fazer realmente refino. Então, vai ser mais uma especialização, sua experiência na área, quando você vai realmente trabalhar na indústria. Então, eu tive a sorte, eu acredito, de poder ter entrado no refino há 5 anos atrás, quando eu fiz um estágio numa refinaria. Então, entrando no detalhe de como era o trabalho, um engenheiro numa refinaria pode sim trabalhar no escritório na refinaria, que vai ficar do lado da refinaria, dentro da refinaria mesmo, ou pode trabalhar na sala de controle da operação, ou mesmo dentro da usina, né? Se vestir lá e ir para a usina, ir para o campo. Então, eu tive a oportunidade de fazer os dois. Eu comecei fazendo cálculos, então, né, como todo mundo, a gente precisa ter os nossos arquivos, né, Excel, vamos lá, de controle do nosso processo. Vou dar algum exemplo concreto, né? Vamos lá controlar. Quando a gente fala, é um engenheiro de processos do reforming, da refinaria. Então, essa pessoa ela vai controlar o processo dessa unidade, ver se a unidade ela está trabalhando de acordo com o previsto, se não tem nenhuma anomalia, se o produto está saindo de acordo, vai olhar lá no laboratório os dados de saída e de qualidade do produto, ver se está saindo como a gente queria, nas especificações que a gente queria. Isso é o trabalho do engenheiro de processos no escritório antes dele ir para o campo. Então, ele tem que conhecer o funcionamento na teoria da sua unidade. E a partir desse momento que ele entendeu, que ele, né, no papel mesmo, ele sabe como que a unidade deveria estar funcionando, ele pode sim ter que ir para as unidades, né, fisicamente controlar e ver alguma amostra de produto, e realmente ver como estão os equipamentos, se o forno, o reator, a bomba, tem alguma coisa que não está funcionando de acordo. Então tem esses dois lados. Acho que assim como numa plataforma, o engenheiro de processos
de alguma das unidades que tem na plataforma ou na refinaria, o trabalho vai ser bem semelhante. Não vai ser assim muito diferente. E para mim a diferença maior é o meio que a pessoa está vivendo, né? Quando você está numa refinaria, você pode trabalhar só no horário do dia, né? Horário de 8 horas por dia, horário comercial, ou não, você pode realmente trabalhar em 3 oitos, né? Os quartos, eu não sei como que vocês falam isso, mas você pode trabalhar nas 24 horas, alternando com as equipes também de operação. Só que quando você termina, você pode voltar para sua casa, né? Que é onde está a sua família. Você está morando na cidade ainda. Então, assim, eu vejo a grande diferença aí, em termos de vida pessoal. Mas em termos de técnico mesmo, acho que o processo em si, as máquinas, a gente tem um pouco mais de equipamento e de unidades que na exploração. Na exploração você não vai ter um reator, não vai ter tanto, né, as pressões, as temperaturas, assim, as coisas são menos severas na exploração e produção do que no refino, muitas vezes. Então, assim, na prática, então, tive a oportunidade de trabalhar tanto no escritório, calculando como a gente podia consumir menos combustível. A gente tinha um projeto aí de consumir menos combustível nos nossos fornos. Aí a gente fazia conta, será que trocando esse equipamento a gente vai consumir menos? Será que regulando diferente a gente vai consumir menos? Será que se eu trocar o combustível desse forno vai também afetar? Ou algum equipamento que a gente trocasse, então isso no papel. E depois tinha uma parte física de você ir ver, conhecer as pessoas também, é muito importante, que para você ter a prioridade, né, do que você está falando, a pessoa te conhecer. E uma experiência assim que foi para mim inesquecível foi participar da parada técnica que teve lá. E essa parada técnica é muito importante para uma refinaria. A gente para durante uns 4 meses e significa uma perda de dinheiro muito grande, né? Uma refinaria quando para, assim, o evento do ano, normalmente a cada 4 anos tem a parada técnica, porque precisa abrir o equipamento e limpar, né? Tudo fica muito sujo, não, às vezes nem consegue mais ter vazão, então a gente tem que parar e limpar tudo, muito importante. E normalmente as pessoas dobram a quantidade de pessoas no campo durante a parada técnica. Então a gente emprega muito terceiro, muito mesmo, assim. Você, durante a parada técnica, realmente 2 vezes mais de pessoas que tem no campo. E você vê um monte de gente, todo canto tem gente. Isso é bem legal. E aí você chega de manhã durante esse período e tem um plano de atividades super controlado num software aí para fazer a planificação dessa parada técnica. Então vai ter várias etapas dessa parada técnica e cada etapa vai ser designada para uma pessoa. Então isso é muito importante também. Em termos de organização, cada etapazinha vai ser uma pessoa responsável, ela vai ter que ir lá assinar que essa etapa foi feita. Por exemplo, a gente vai abrir um equipamento, então só o fato de você abrir todas as rosquinhas, né, que você tira, isso é super controlado, né? Tudo é muito controlado. Então, depois que eu abrir, tem que ir lá controlar os gases, limpar tudo. Aí tem que ver, aprovou a limpeza. Depois tem que ir lá fazer a inspeção de todos os internos desses equipamentos. Depois, várias coisas, né? Então, são umas 10 etapas que são feitas para cada equipamento. Então, é o evento de uma refinaria, essa parada técnica aí. Achei que foi uma coisa bem inesquecível que eu pude participar, entrar no equipamento mesmo e tirar foto, porque tinha que tirar para ficar depois no relatório que eu tinha que fazer e assinar. E aí foi uma responsabilidade que eu falei, gente, que deu um medo, assim, porque meu chefe falou, tá, então você aprovou, né? Estamos aprovando aqui, podemos fechar essa coluna aqui de destilação? E aí eu, pode, tá por mim, tá tudo certo. Aí ele assinou para dar o run de novo, para ligar a unidade de novo, né? Então,
essa responsabilidade de poder voltar a produzir. E todos os equipamentos são assim, todos passam por esse processo de controle. Isso foi como estagiária ainda, Mari? Isso. Imagina Então, aquele medinho que deve bater, né? A gente entende muito do estagiário de assinar um projeto, ok, dei o aval, pode religar. Isso, pois A é. partir daquele frio. Eu... Um evento que acontece a cada 4 anos, e que era o primeiro dela. Era o primeiro e assim, eu assinei, mas não era uma condição que sempre acontece, não vai ser todo, não é comum um estagiário assinar, mas como a gente estava com baixa de efetivos, tinha pouca gente para a quantidade de trabalho, acabou que o meu chefe, assim, precisava fazer e aí fui fazer. Mas a primeira vez também que eu entrei no equipamento, eu fiquei com medo de entrar, porque imagina você subir numa coluna de destilação por fora. Você sobe por fora dela. Naquelas escadas que você sobe assim. E sem nada, tipo, Mas é legal pra gente. Você não tá amarrada, não tem nada. Com medo. Menina, eu falei assim, subindo, né? Subindo alto, alto, alto. Dá um prédio de, uns 10, 15 andares. Aí você sobe, chega lá em cima, e aí vai ter um buraco pra você entrar, né? A entrada do equipamento. E aí você entra. Já até para entrar já é todo um método. Até para entrar, né? Porque você olha e você fala, e aí, não posso entrar de cabeça? Como é que eu vou entrar? E tudo escuro, você não vê nada dentro, na maioria dos equipamentos. Então você entra com a lâmpada e cara e coragem, né? E máscara, óculos, mesmo de máscara, quando eu saía do equipamento, eu suava o nariz, tava tudo preto. Mas isso é legal pra gente ver, pessoal, que ela também, esse profissional foda que ela é hoje, mas ela também passou por essas inseguranças no estágio e tudo mais. E tudo bem, a gente vai enfrentando e vai ganhando experiência e vai aprendendo com isso. E são pequenos detalhes do dia a dia que a gente não sabe. Por exemplo, essa que você disse. A gente não tem noção do que tu tá falando quando tu diz que vai limpar uma máquina. Mas aí quando tu passa por essa que diz que é subir uma escada, entrar num buraco escuro, botar os EPIs, ver o que tem lá dentro, a gente tem noção do que é essa parte do refino no dia a dia. Isso é o interessante. Traz isso para nossa realidade. Exatamente. Uhum. A gente sai do abstrato de saber o que é dessa área. Só ver slide ou ouvir o professor falando. Exatamente. Mas é isso, por exemplo, em termos de tempo, né? Eu chegava de manhã e aí eu conseguia fazer inspeção de 2 equipamentos de manhã, né? Porque fisicamente cansa também, né? Você tem que subir tudo por fora e você não pode sozinha. Então sempre tinha uma pessoa junto comigo. Então, tipo, eu era a engenheira que ia lá fazer a inspeção. E como eu falei, são 10 etapas diferentes, cada pessoa vai fazer uma coisa diferente. Tinha um que ia reparar, né, ia arrumar se tinha peça faltando, o outro ia aprovar se o cara arrumou mesmo, e eu ia no final da cadeia, tipo, eu era a 10ª pessoa a passar. E tinha sempre um cara, um menino técnico, que ia me seguindo. Ele ia lá atrás de mim, e para ficar fora do equipamento se acontecesse alguma coisa comigo. Então sempre tem um menino que fica fora. O meu sempre foi um homem que fez isso. E ele ficava, a cada 10 minutos ele gritava: tudo bem, Mariana? Aí eu, tudo bem. Então a cada 10 minutos ele ficava lá: tudo bem? Porque se acontecer alguma coisa, como a pessoa vai saber, né? Que você não tá bem. Porque assim, hoje em dia, muita gente tem um smartphone ATEX, né? Um telefone ATEX que pode entrar. Mas na época que eu trabalhei, não tinha para todo mundo. Então, eu não tinha telefone, né? Eu, quando saía de manhã, eu não sabia nem que horas que era, né? Tipo,
Porque não tinha telefone, não tinha nada. Assim, às vezes eu ia de relógio, de pulso, relógio normal, né? De ponteiro, para eu também ter uma noção do tempo, mas assim, não tinha. Aí pronto, eu ia de manhã, conseguia fazer uma coluna. Aí como é que é, né? Senta por cima e desce ela inteirinha por dentro e vai fazendo inspeção de tudo que tem dentro, tirando foto e vendo se tá tudo correto, anotando tudo no papel, né? Mas imagina, é super pequeno, às vezes, estreito, não tem luz, não tem nada. Como é que você anota? Como é que você sabe que prato da coluna você está, né? Tipo, eu vou falar pro meu chefe, eu tenho um problema no prato tal. Aí você perde a conta. Que prato que eu tô? E aí, Maria, era só no olhômetro? Menina, então, tinha colunas que eram bem indicados, o povo escrevia no prato, né? Que prato que a gente tava, mas às vezes não tinha, então eu ia contando, né? Eu ia contando, aí você... E era muita força física, viu? Eu achava, assim, bastante força física, porque de um prato pro outro, dava uns 40 centímetros, 50 centímetros, assim. Então, eu tinha que descer pro prato de baixo me segurando, né? Então, eu fazia assim e descia. Não sei, não tem como eu mostrar aqui na câmera, né? Mas eu ia descendo, prato por prato, olhando, fazendo inspeção, mas era um super legal, assim. Uma época que eu até emagreci, porque eu ficava o dia inteiro lá, assim. E até contei pra vocês, um menino que zoou da minha cara falando, mas você não vai nem entrar no equipamento, porque a entrada era muito pequena, ele falou que a minha bunda nem ia passar. Bom, mas assim, até foi uma das frases que eu falei, né, num dos encontros do Sendo Pontes, que eu, na época, não esperava, né, não tinha essa noção de que seria tão importante para minha vida essa experiência do estágio, né? Porque às vezes você fala, eu sou só estagiário, ou eu só sou júnior. Porque, na verdade, eu fiquei 6 meses como estagiária, mas depois eu fiquei 6 meses com um contrato de prestação de serviço, né? E então, assim, sou só júnior, então, e aí? Não sirvo para nada, no sentido de o meu propósito aqui, ou a minha contribuição, às vezes você acha que não tem valor, mas acho que não pode pensar assim, até não podemos pensar dessa forma, porque eu não imaginava que essa experiência fosse tão importante para mim, pessoalmente, na minha carreira, né? Porque depois eu fui para outro cargo, mas acho que em termos de processo, refino, essa primeira experiência foi muito mais importante. Depois eu fui para um cargo que era muito mais técnico no sentido de cálculos, modelagem. Então acho que a gente não se subestimar, né? Achar que não, pô, tá fazendo um trabalho legal. Às vezes você não consegue enxergar que isso vai ser importante depois. Então aproveitar o máximo que der, assim, sempre. É verdade. E que te ajudou a ter uma visão melhor dos processos mais na prática para quando passou por uma coisa menos prática, né? Já te deu essas duas visões. Pois é. Pois é, Maria, aí aproveitando o gancho de justamente a gente estar falando do dia a dia da refinaria, a gente sabe que elas estão bem no meio da cadeia produtiva. Elas ficam realmente no meio do processo pro fim. Então, assim, como é que você enxerga essa interação com as outras partes da cadeia, como exploração, produção, logística, venda, marketing, os postos de gasolina, etc. Como é que você enxerga essa interação da refinaria no meio de tudo isso? Então, eu enxergo que a gente precisa muito dos outros setores, né? Óbvio, não existimos se não existirem os outros setores, mas uma coisa que todo mundo, não todo mundo vai, mas uma coisa que talvez a gente não enxergue é que os outros setores também precisam da gente. E às vezes a gente também não valoriza isso, né? A gente, eu digo, o pessoal do Refino, outros setores, vem muito de outra forma, vem a gente só como, estamos tapando um buraco ali que tá no meio. E nós mesmos às vezes temos essa mentalidade. Mas tecnicamente eu vejo que a gente realmente precisa ter muita interação, tanto financeira
quanto de quantidade de produtos de mercado, quanto técnica, né? Eu não vou poder tratar um petróleo que não seja tratável pela minha refinaria. Por exemplo, se ele tiver muito enxofre, foi muito pesado, e a minha refinaria ela não tiver capacidade, equipamentos para isso, não adianta eu comprar esse petróleo aí. Então, a refinaria, ela é bem... Se eu falar primeiro da matéria-prima, a gente precisa conhecer muito bem nossa matéria-prima, diferentemente da exploração e produção, né? Vocês não conhecem muito bem. Antes de você perfurar, você não sabe exatamente o que você vai encontrar. E a gente não, a gente precisa saber exatamente o que a gente vai tratar para poder comprar. A gente não compra hoje em dia, né? Não estou falando de anos atrás, mas estou falando hoje. A gente compra sabendo exatamente, com todas as análises de laboratório, sabendo o que a gente já fez com esse petróleo no passado, se a gente já usou ele, a gente comprou, como é que refinaria a gente pode mandar. Normalmente uma operadora não tem uma refinaria, né? Normalmente ela tem várias refinarias. Então você já vai ver que refinaria do seu grupo vai tratar esse petróleo. Então, essa parte de ligação com a exploração, ela é bem forte aí. Porque você precisa entender e saber qual matéria-prima você vai escolher. E aí, em relação à produção, então, nossa produção vai ser orientada toda para o mercado. O que o mercado está precisando? Eu não vou produzir uma coisa só porque eu sei que ela é mais cara. Se ela não tem mercado, não adianta eu produzir. Ou mesmo se eu não quero produzi-la, a gente tem um limite na refinaria de quantidade de produto por barril. Eu sempre vou ter uma saída de todos os produtos com um barril, né? Então, eu posso mudar um pouco as especificações, os parâmetros da minha usina para ter mais, por exemplo, mudar um dos cut points, ter mais querosene do que diesel. Só que vai chegar um momento que eu não vou poder fazer mais estreito do que o mínimo, né? Então, assim, só para também passar essa mensagem de que tem saídas de processo de uma refinaria que a gente não pode escolher. Então, vendo o mercado, a gente tenta adaptar o máximo possível para a gente fazer os produtos que vão ser vendidos. Outra coisa também que é um desafio na refinaria são os estoques. Tem gente que tem essa mentalidade de temos que sempre operar com estoques altos. A gente fala, não, temos que operar com estoques baixos. Então, isso também, gestão de estoques e que produto você vai misturar. A gente também tem essa parte na refinaria que é a mistura. Então, é um processo bem rico. Eu, como engenheira química, eu gosto bastante dos desafios que tem, assim. Acho que é bem rico. Tem vários tipos de processo. E por ser bem complexo e a gente ter menos margem de lucro que a exploração, a gente fica muito rígido no processo, né? Eu tenho amigas que estão na exploração e falam isso para mim, né? Que às vezes o mesmo processo que a gente está fazendo, ou um mesmo tipo de projeto de dimensionamento ou de tratamento de dados, assim, elas, como tem mais dinheiro na exploração, elas são menos rigorosas, mas porque pode, ou porque o produto é desconhecido, então não tem o que fazer, né? Você acaba dando um tiro no escuro, apostando, e a gente não faz isso. A gente não aposta, não dá tiro no escuro. É tudo muito conhecido. E aí acaba que quando você vê uma pessoa, né, que não tá fazendo um monte de estimação, você assusta, fala, meu Deus, como é que vai acontecer? Como é que vai funcionar? Mas é bem diferente a mentalidade, assim, das pessoas. É porque, como você mesma disse, né? Você tem que saber o que é, porque a refinaria vai se adaptar totalmente àquele recurso. Então, tem que saber exatamente o que é. O contrário da exploração, que você vai pegar o recurso. Aí, depois você vai descobrir mais ou menos o que ele é. Mas agora, pegando esse gancho de tratamento de dados, como você disse, dessa parte da refinaria, que ela tem que conhecer bem o produto e tudo mais, eu queria perguntar sobre a indústria 4.0.
De acordo com a tua experiência, Mari, a gente, quando escuta a indústria 4.0, a maioria das pessoas acham que é uma coisa aplicável somente no futuro. Quando a gente fala de 4.0, sempre dá aquela noção de que ela vai chegar, ela vai vir. Por que o pessoal tem essa mentalidade para o futuro e não no agora? E por que esse impeditivo é trazer para o presente? Por que as pessoas enxergam esse impeditivo de trazer ela para o presente? É uma boa pergunta isso aí. E quando eu cheguei nesse último cargo que eu tô agora, eu me fiz essa pergunta. Eu mesma também. Mesmo estando no sistema. Eu falei, gente, mas qual que é a dificuldade dessas pessoas de dar um passo à frente e fazer, assumir, vamos lá, né? Então, eu fiquei também me questionando. Então, historicamente, já fazem 30 anos que a gente tem Big Data numa refinaria. Ponto. Falado isso, né? Todo mundo fica, mas e aí, vamos ter vários dados e Big Data e nananã, e inteligência artificial e Machine Learning e BI e não sei o que, e Digital Twin. Isso que assim, né? Eu acredito, assim como a palavra inteligência artificial, a palavra indústria 4.0 veio para trazer uma noção, talvez, né, mais uma noção de método de trabalho, de assimilação das pessoas, dessas tecnologias no cotidiano delas. Então, realmente falando mais da indústria 4.0, né? Vamos deixar de lado o que eu falei da inteligência artificial. Mas quero dizer, da indústria 4.0, todas essas tecnologias a gente já tinha presente. Né? Eu já sabia, já conheço todos os meus dados, eu tenho muitos dados, mais de milhões, assim, muitos, todos históricos. Eu tenho como te falar para você agora, pegar meu computador de trabalho e falar qual que é a vazão de um determinado produto depois do hydrocracking no dia tal de 2015. Sei lá, tem como. Qual que foi a quantidade de tratamento do bruto árabe, não sei o quê. Então, assim, né, as coisas existem, os dados existem, o controle de processo existe, mas o que acontece é que muitas vezes a gente está acostumado a trabalhar de uma forma antiga ainda, ou se não está acostumado com um determinado arquivo Excel que é antigo, não quer mudar, ou está acostumado a não nem ter arquivo Excel, né? O povo vai lá e imprime um PDF e vai lá para o operador e fala, olha, eu quero que você opere com esses parâmetros aqui. Então, às vezes, o método de trabalho das pessoas que estão já acostumadas com o meio do petróleo é de trabalhar de forma antiga. Então, hoje em dia, a gente está tentando, sim, colocar tecnologia nova no cotidiano das pessoas. Então, acho que esse projeto, a gente tem especificamente um projeto que chama Indústria 4.0, Refinaria 4.0, e nada mais, nada menos que pegar todas as tecnologias que a gente já tentou implementar ou já implementou, mas sentar com a pessoa, né, vem aqui. Então, vamos realmente adaptar para o seu cotidiano? Vamos fazer junto, né? O que você precisa para usar essa tecnologia? O que você precisa que a gente adapte nela para ser coerente com o seu cotidiano e com o seu dia a dia e para realmente melhorar para você, né? Não adianta você dar uma ferramenta que a pessoa não consiga usar ou que seja muito complicado, né? Se eu falar para você, olha, tem aqui uma base de dados com todos os dados aqui, toma. Só que eu não te dei ferramenta de como você se conecta, eu não te dei como você visualiza, eu não te expliquei nada, né? Então, como é que funciona, né? Então, acho que o grande movimento aí é a gente dar ferramentas certas para as pessoas, adaptar para o cotidiano delas, para a utilização que a gente precisa, né, para atingir um certo objetivo. Eu acredito que em termos tecnológicos não tenha nenhuma tecnologia que a gente fale, nossa, né, o negócio é muito, muito novo, muito diferente, estamos para trás. Não, acho que a gente não está para trás de nada, o setor do petróleo. Também tem que haver a disposição, né? Porque não adianta nada existir a ferramenta e a pessoa não está disposta a querer conhecer, a querer, né, mudar um pouco da sua rotina, da sua realidade, do
seu conhecimento para estar agregando essa nova tecnologia. Pois é. Porque a gente sabe que assim, é conservadora, né? Então, os novos métodos já sabem, nem todo mundo conhece. Como tu disse mesmo, além de dar o método, as ferramentas, tem que aprender a usar também. Tem que ter a disposição de querer conhecer e os meios para poder usar. Sim. Aproveitando essa parte de se adaptar ao novo, de se adaptar à diversidade, eu aproveito e levanto a minha próxima pergunta, que é, ao longo das nossas conversas, a gente soube que o mercado brasileiro é mais orientado, se diz mais orientado para a gasolina e o europeu é mais orientado ao diesel. E diante disso, Mari, como é que você opera na sua refinaria para atender esses mercados, essa diversidade de mercado? As mudanças que são necessárias para isso, elas são tão profundas a ponto de mudar a unidade, trocar equipamento, construir novas unidades, etc. Como é que funciona isso na sua experiência? De acordo com a sua experiência? Então, isso daí era até um assunto assim, muito discutido durante o mestrado, né? Como a gente consegue tornar essa usina, essa refinaria flexível em todos os aspectos, né? Flexível tanto para matéria-prima e flexível para mercado. E aí é o ponto-chave da gente da gente ganhar dinheiro na refinaria. Você tá no lugar certo, adaptado para o mercado que você precisa fornecer, né? O mercado que você está respondendo ali. Não adianta ter uma refinaria que vai produzir muita gasolina aqui, porque o povo compra também diesel, né? Não tem como ser unilateral. Mas sim, dá pra gente ser flexível, né? Mudar os nossos parâmetros para ser flexível para mais gasolina, mais diesel. Por exemplo, tem unidade de craqueamento catalítico que vai produzir mais gasolina. Se eu fizer craqueamento com hidrogênio, eu vou produzir mais diesel. Se eu tiver uma unidade ou outra, eu não tenho como trocar essa unidade, né? Substituir. Fisicamente, ela é dessa forma. Fisicamente, ela precisa de catalisador. E a outra, fisicamente, precisa de hidrogênio. Todos os pipelines estão todos conectados, né? Então, nesse sentido, a gente tem uma limitação física da unidade. Mas pensando em frações da coluna, frações do petróleo, a gente consegue brincar aí com as frações, produzir menos ou mais, né? Todo mundo vai falar assim, eu já sei, mas também trocando essas unidades, muitas vezes a gente tem projetos, né, de construir, por exemplo, uma unidade de craqueamento com hidrogênio para conseguir ter mais diesel. Então isso já aconteceu aqui, vou substituir essa unidade que fazia mais gasolina, vou substituir por uma que faz mais diesel. Ou se não, vou adicionar uma unidade. Então, só para deixar claro que as unidades são como peças de quebra-cabeça. A gente pode sim substituir uma partezinha e conseguir mudar completamente o que você a sua saída do processo, a sua saída da refinaria. Então, você trocando as unidades, invertendo, ou não invertendo completamente, que eu quero dizer, mas trocando ela por uma outra, ou se não, direcionando mais vazão, mais produto para uma ou para outra. Então, nesse sentido, a gente toma muito cuidado mesmo com o mercado. A refinaria pode ser flexível, a gente trocando certos equipamentos e certos parâmetros dá para orientar segundo o mercado que a gente está inserido. É interessante que esse processo de adaptação, né, a cada mercado. Aí, aproveitando, também pegando esse gancho de adaptação, eu puxo para a minha última pergunta, que vamos para a pergunta polêmica. Na sua opinião, quais são as perspectivas para o refino, tendo em mente a transição da matriz energética? Como ele vai ficar mediante esse novo cenário? Olha, isso daí foi também, de novo, a gente conversou muito entre uns amigos meus do mestrado e a gente tinha que apresentar uma solução e conversar entre nós, né, durante as aulas. E o que todo mundo tinha em mente era, meu Deus, vamos achar uma solução mágica, uma solução inédita, que ninguém nunca viu e que vai mudar as coisas. E falando bem sinceramente, não. Assim, na prática,
sempre vai existir, na minha concepção, sempre vai existir uma refinaria, porque a gente precisa, hoje em dia, dos produtos derivados, dos polímeros, muito, muito, muito. Uma grande parte dos nossos produtos do cotidiano precisam, né? Então, isso passa pela refinaria, porque a gente precisa separar, mandar o nafta para a petroquímica, para em seguida fazer os polímeros. Então, isso precisa ter essa etapa de separação de uma refinaria. Então, nós acreditamos, pelo menos, né, em todas as pessoas do meu entorno, assim, até do trabalho, quando pude conversar um pouco na prática, o que a gente pensava fazer se tivesse que fazer isso amanhã, né? Se falasse assim, amanhã eu não posso mais produzir gasolina, ninguém compra mais, acabou o mercado, não tem mais. Então, assim, a curto prazo, eu diria que a gente ia tentar maximizar toda a nossa produção de nafta para mandar para a petroquímica, fazer craqueamento para ter mais ainda. Então, as coisas pesadas a gente ia quebrar todas as moléculas, ia mandar o máximo que desse. Então, eu ia maximizar toda a nossa saída para a petroquímica para a gente fazer produto de bens de consumo, porque sempre vai precisar de uma refinaria. E também porque o pessoal tem, quem não conhece, né, não é da área, a gente fala de petróleo e o pessoal pensa em combustível. E não, o petróleo não é só isso. O petróleo tem tanta coisa que às vezes o pessoal nem sabe, até remédio tem uma partezinha do petróleo. E a refinaria está aí nesse meio também, de que precisa justamente dessa parte da refinaria para poder estar mudando o petróleo, digamos assim, para esses diversos segmentos. Porque quando a gente fala de petróleo, a gente não fala só de gasolina. Só que quem não tem muita noção da área não entende isso. Sim, exatamente isso. Nós fazemos parte, sim, de toda essa cadeia de produção de bens materiais que a gente tem em casa, muitos bens materiais que a gente tem em casa. Então, isso para mudar, para a gente conseguir substituir esse material, muitas vezes também no ciclo completo da produção desse material, pode ser que ele custe mais caro, tanto de CO2 quanto de energia, tudo, né? Então, essa avaliação aí do ciclo de vida e da pegada de carbono desses materiais, de substituição desses materiais também, uma coisa que a gente pensa muito, como a gente pode substituir esses materiais, mas mesmo assim fazer parte, contribuir. Então tem projetos, por exemplo, de fazer bioplástico, então passar por uma petroquímica, passar por uma refinaria, passar por toda a cadeia do petróleo. O que vai mudar vai ser a matéria-prima inicial. Então, por exemplo, né, se eu usar uma matéria-prima que é de origem vegetal, eu vou separar ela numa refinaria, vou pegar a parte que equivalia ao nafta antes, né, e vou transformar ela num plástico depois. Então, tem esse tipo de reflexão. De qualquer forma, né, em linhas globais, assim, né, pensando de modo geral, as unidades e os processos, separação, reação, tratamento, etc, 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 as coisas vão sendo as mesmas, né, independente da nossa matéria-prima. Eu vou dar um exemplo, essa primeira refinaria que eu trabalhei, ela era refinaria de petróleo e ela se transformou em biorefinaria. Vocês estão me vendo? Então, agora estão, né? Perdão. Então, vou digitar de novo. Vou dar um exemplo dessa primeira refinaria que eu trabalhei. Ela era uma refinaria de petróleo, ela se transformou em biorefinaria. E agora ela produz biodiesel, e a partir de óleos reciclados e óleos vegetais. Então, as unidades que tem dentro são quase as mesmas de antes. A gente opera um pouquinho diferente, mas uma parte é igual. Então, dá para aproveitar, né? Mesmo os funcionários são os mesmos. Então, mesmo que a gente passar por essa transformação, as pessoas vão ter trabalho. Porque, de qualquer forma, para a gente passar por uma transformação, precisa ter alguém, né? Para fazer parte e transformar as coisas, transformar o processo. Acho que a gente já até conversou sobre isso. Que não adianta a gente só, né, apontar o problema, precisa ter alguém para ir lá corrigir o problema, não ou para fazer de outra forma, pensar em alguma solução. Então, acho que mito
é mito que nós não teremos emprego ou que, que a atividade vai morrer, isso não acredito. Então, acredito que vai sim fazer parte do nosso cotidiano, muito mais do que para exploração e produção, essa mudança de comportamento e de processo. Então, acho que para o refino é uma coisa muito mais presente na nossa realidade, pensar na mudança já agora. E entender também que nenhuma mudança vai acontecer num passe de mágica. E até lá que ela ocorra de maneira total, digamos assim, vai precisar estar sendo mantida. É um processo gradual e que durante esse processo a fonte de energia que vai segurar essa mudança é as que já existem, é o petróleo. E que essa mudança gradual faz parte do engenheiro, inclusive. Essa refinaria que estava produzindo petróleo, como tu disse, aí mudou para bioplástico, biocombustível. E otimizar os processos e continuar dando lucro e bons resultados também faz parte das atribuições do engenheiro. Que foi como tu viu nesse teu exemplo prático. Eu acho que é nessa perspectiva que a gente encerra aqui as perguntas do dia. E agradece demais a participação da Mari. Como vocês sabem que esse vídeo está sendo gravado, a gente vai dizer para a Mari de dar os contatos dela. E caso vocês tenham alguma pergunta, já aproveita e pergunta lá nas redes sociais da Mari. Então, Mari, a gente agradece demais a sua participação na série.